Caminhando dentro do livro de Provérbios, nós vamos encontrando uma riqueza de palavras fantásticas. Palavras essas que parecem que foram escritas para os nossos dias, para o momento em que a gente está vivendo, para cada hora, para cada situação. Deus, na sua imensa sabedoria, na sua grandeza, deixou-nos neste livro uma série de conselhos esses que se encaixam perfeitamente na nossa vida, no nosso dia a dia, e eu diria que principalmente no tocante a uma das coisas mais difíceis que nós temos, que é o relacionamento com pessoas, o relacionamento interpessoal. Caminhando no livro de Provérbios, nós vamos encontrar, por exemplo, em capítulo 3, verso 33, livro de Provérbios, capítulo 3, verso 33, diz o seguinte: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ouça isso, preste atenção. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Quando eu leio essa palavra, me vem logo o entendimento, o pensamento, do quanto hoje as pessoas muitas vezes invejam, almejam, desejam a vida de certas pessoas que estão vivendo de uma forma assim atraente, regalada, farta, tranquila, usufruindo de todas as coisas que a vida oferece, mas só que esse é um caminho de impiedade, um caminho onde os ímpios trilham, não é? Você pode ter uma vida boa, você pode desfrutar de muitas coisas boas nesta vida e ser uma pessoa justa, ser uma pessoa de Deus, ser uma pessoa que tem uma conduta pautada pela palavra do Senhor. E quando a palavra de Deus nos diz que a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, irmãos, isso decide, isso define uma questão. Aqui também está um outro grande ponto que muitas vezes nós queremos atrair as pessoas e trazer elas para um convívio simpatizante do Evangelho, sem uma transformação de vida, sem deixar a vida de impiedade, ou seja, a vida fora da presença de Deus, a vida distante de Deus. A impiedade é a vida incrédula, a vida distante de Deus. Não são pessoas que às vezes não ouçam ou não conheçam de Deus, mas o caminho ímpio é o caminho que se afasta do caminho de Deus, que anda fora da vontade de Deus. E ele está falando aqui uma coisa muito séria: a casa dos ímpios. Isso também me remete a uma outra questão da inclusão da família, das consequências na família da pessoa que vive uma vida de impiedade. A consequência vem sobre a casa, porque a maldição, o mal, quantas pessoas entram num caminho de impiedade e procuram para a sua vida algumas opções, fazendo algumas opções de coisas que não vão ser do agrado do Senhor. E parece que isso vai acontecendo sem que um dia haverá uma cobrança, a impunidade. E o que acontece um dia? Um dia essa pessoa acaba sendo pega pela justiça de Deus ou pela justiça do homem, do mundo. E o que acontece? Toda a família sofre, a maldição vem sobre a vida, sobre a família, sobre aquela casa. Mas a palavra de Deus também nos diz nesse versículo que a bênção do Senhor está sobre o lar dos justos. Ele abençoa o lar
dos justos. Eu me lembro daquela viúva, esposa de um dos discípulos dos profetas, e ela então, depois de perder o seu marido, ela vai procurar o profeta, e nós sabemos do milagre que ele fez quando multiplicou o azeite daquela viúva, abençoando a vida dela e dos filhos dela, que ela teria que pagar a dívida, né, deixada pelo marido ou da família, dívida da família, assim dizendo, com os seus filhos, como era de costume na época, onde a pessoa entregava os filhos como escravo para servir por um tempo, que fosse um tempo suficiente para o pagamento daquela dívida. E Deus a abençoou, fazendo um milagre, uma botija de azeite, encheu vários vasos, que deu a ela uma condição financeira de saldar as suas dívidas e também viver do resto. Isso foi maravilhoso. Então, aquele homem morreu, mas ela disse para o profeta: o senhor sabe que ele era um homem de Deus, um dos discípulos dos profetas. Ele era um homem justo, e a sua casa, mesmo após a sua morte, foi abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. E Provérbios é esse livro fantástico que a cada frase, a cada expressão, a cada verso nos deixam palavras que nos enriquecem e que abençoam de forma maravilhosa as nossas vidas. Então, a maldição do Senhor, irmãos, ela está sobre a casa do ímpio. Não é um ato de Deus, mas fora da presença de Deus não há bênção. Fora da obediência a Deus não há bênção. E as consequências vêm ao seu tempo, elas vêm e acontecem inevitavelmente. Mas Ele abençoa. A palavra de Deus é fiel, porque Deus é fiel e Ele é vivo para fazer cumprir a sua palavra. Ele abençoa o lar dos justos. Que nesta oportunidade essa palavra possa alcançar a sua vida. Você que às vezes pensa assim: meu Deus, o que tem adiantado eu viver uma vida de temor a Deus? O que tem me adiantado viver uma vida de submissão a Deus? Se eu vejo pessoas vivendo na impiedade, parece que elas estão vivendo melhor do que eu, que sirvo a Deus. Mas olha, preste atenção, a sua vida está debaixo da bênção do Senhor, enquanto que a vida do ímpio, infelizmente, nós não temos prazer nisso, mas a palavra de Deus, ela expressa a justiça de Deus, que se cumpre na submissão ou na insubmissão do homem. Então, a casa do ímpio vai ser amaldiçoada, porque a maldição do Senhor está sobre a casa do ímpio. Mas Ele abençoa a vida do justo, Ele abençoa a sua vida, Ele abençoa a sua casa, Ele abençoa a sua família e vai continuar abençoando. Às vezes o tempo vai passar, nós vamos passar nessa vida, estarmos com o Senhor e nossos filhos, nossas casas continuarão sendo abençoadas. Por quê? Porque há uma herança de bênção de Deus sobre os lares, sobre as casas, sobre as famílias do homem que é justo, que semeia a justiça do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja com todos nós e vamos caminhando por dentro do livro de Provérbios. Que Deus abençoe grandemente.